diminuir o distanciamento físico, lembrando sempre que mais importante do que estarmos frente a frente fisicamente, é importante estarmos unidos de coração, de pensamento, de alma. E é isso que aqui fazemos. Nos unimos irmãmente, pensando no bem, pensando em cada companheiro, com saudade sim, mas com muito amor, cheios de esperança, Senhor, que sabemos que tudo vai passar, mas que ainda precisamos cumprir com a nossa parte. E daqui para frente precisaremos cumprir ainda mais, com responsabilidade e seriedade, para não sermos como aqueles alienados que acham que a vida é para ser vivida como se deseja, e não com verdade, com comprometimento e compromisso, Senhor, e responsabilidade. Então, fortalece-nos o ideal de sermos a cada dia melhores, tirando proveito de todo esse tempo que temos ficado, Senhor, isolados fisicamente, mas que os espíritos têm nos acolhido, sermos a cada dia melhores, de tantas ações que precisam ser feitas, de tantas ações que estão sendo realizadas. Contamos sempre com a presença deles, que nos contam dos trabalhos e dos atendimentos que fazem espiritualmente, nas casas espíritas, aparentemente fechadas, só para os encarnados, mas aberta ao trabalho, ao atendimento, ao acolhimento, ao amor ao próximo. Então, nós agradecemos muito, Senhor, e que possamos sempre ser portadores desse veículo do pensamento com vibrações de amor, de fluidos no bem. E que todos aqueles que estiverem em nosso pensamento na tarde de hoje, Senhor, possam ser atendidos, assistidos, possam ser acolhidos, Senhor, no teu amor, sejam encarnados ou desencarnados. Envolve-nos, Senhor, em teu amor, que a irmã Margarida, coordenadora espiritual das tardes de quinta-feira, possa estar também nos acolhendo com a sua falange de legionárias de Maria, atendendo, Senhor, aos nossos corações, às nossas necessidades. Abençoa, Senhor, a nossa expositora Miriam Vaz, para que ela seja portadora da palavra do teu evangelho, daquilo que estivermos realmente precisando ouvir para podermos fazer as nossas reflexões e nos transformarmos ainda mais. Sê conosco, mestre amigo, e que possamos permanecer na tua paz. Graças a Deus. Então, queridos companheiros, eu não estou vendo a Miriam. Você está vendo, Thelma? Estou vendo. Então, querida Miriam, seja muito bem-vinda à casa de Jorge Niemeyer, para mais uma palavra do Evangelho, do amor. Nós agradecemos muito ter aceitado o nosso convite e desejamos a você as melhores vibrações. Que Deus te abençoe. Boa tarde a todos, em todas as dimensões da vida, e é com muita alegria estar aqui, nesta casa, que é tão querida ao meu coração. E neste dia 15 de outubro, saudamos a todos os professores que são mestres, que são educadores, aqueles que têm a missão de instruir e transmitir conhecimentos, colaborando assim com aqueles seus alunos, para que eles possam melhor se caminharem na vida. A todos com carinho. E já que hoje é o dia do mestre, trazemos
a lição 2 do livro Em Torno do Mestre, que se intitula O Mestre e o Discípulo. Mas o que vem a ser mestre? Mestre é aquele que ensina, é um instrutor, ele é um orientador, é aquele que sabe muito. E o que vem a ser discípulo, segundo o dicionário, é aquele que aprende, é aquele que segue, é aquele que adota certos princípios, certas ideias, certos pensamentos. Mas aqui nós estamos falando do mestre e o seu discípulo. Aqui é o Mestre Jesus, aquele que no momento dos seus diálogos com aquelas pessoas que o cercavam, quando nunca perdia o ensejo de ensinar, Jesus recusou todos os títulos que lhe quiseram conceder, aceitando apenas o de mestre, porque era essa sua missão na terra: ensinar os homens sobre as leis divinas, a realidade imortal da vida e sobre o amor como fonte de tudo que existe. E na questão do Livro dos Espíritos, 625, os Espíritos nos dizem que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então, este é o nosso mestre. E discípulo? Será que nós somos seus discípulos? Podemos dizer que somos seguidores do seu evangelho? Creio que sim. Estamos sempre em construção, buscando através do nosso esforço diário colocar em prática todos os seus ensinamentos. E é nesta lição em que se travará um diálogo entre o Mestre Jesus e o seu discípulo. Mas o discípulo aqui, ele não tem nome, aqui ele não foi apresentado com o qual ele estava falando. Então, na verdade, Jesus está falando com todos nós. Então, os discípulos seremos nós, com as nossas indagações, com as nossas angústias, com as nossas questões, ali perguntar. E o Mestre é aquele amoroso educador que irá nos responder, nos direcionando a nossa caminhada. E assim começa o diálogo entre o mestre e o discípulo. E o discípulo pergunta: Senhor, sinto-me desalentado diante das perversidades do século. Parece que jamais os homens se mostraram tão rebeldes à razão e ao sentimento como nestes tempos. E o mestre responde: desalentado? Por quê? Duvidas acaso da segurança do universo? Desalento é fraqueza, é falta de fé. Então, nós, como discípulos, nos sentimos
desalentados, muitas vezes desanimados, às vezes nos encontramos abatidos diante das perversidades que ainda perpetuam no atual século em que nos encontramos. E aí nós continuamos a indagar. Parece que jamais os homens se mostraram tão rebeldes aos sentimentos, à razão, como nestes tempos. Ele falou naquele tempo, mas nós estamos nestes tempos, no século 21, no ano de 2020. E ainda nesses tempos, e nestes tempos atuais em que estamos aqui para darmos o nosso testemunho individualmente e coletivamente diante de uma pandemia que toda a humanidade está vivenciando, e aqueles que conseguem enxergar mais longe estão experienciando. E nós sabemos, quando Jesus pergunta, desalentado, por quê? Nós não sabemos que Deus é Pai, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele não dá a filho nenhum seu aquilo que ele não possa suportar. E sabemos também que nada na vida acontece ao acaso. Nenhuma folha cai sequer ao chão sem que Deus o permita. E sabemos também que os escândalos são necessários. Mas ai daqueles que forem aqueles que estão à frente desses escândalos, que causaram estes escândalos. Então, sabedores de tudo isto, sabendo que reina uma lei no universo, a lei de amor, e tudo está em segurança no universo porque Deus comanda este universo, que vai muito mais além desse nosso mundo que aqui estamos, do que deste nosso planeta Terra, pois há muitas moradas na casa do Pai, ensinou-nos Jesus. Então, quando ele diz que fraqueza, quando estamos desalentados, essa fraqueza, nós podemos entender medo, esse desânimo. E ele fala que ainda é falta de fé. Ele está dizendo para nós que não devemos temer, que como Deus está no comando de tudo que acontece, e Ele vai buscar para dizer para todos nós: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ele diz assim: nós, benfeitores da humanidade, o próprio Jesus, aqueles a quem Ele envia como os nossos protetores, nossos anjos de guarda, para nos intuírem, para nos ampararem, para nos protegerem e nos fortalecerem espiritualmente, estão sempre ao nosso lado, mas Ele fala para nós: ajuda-te, ou seja, faça a tua parte. Busca dentro de ti, porque sois deuses, sois herdeiros de Deus, tens essa centelha divina. Então, portanto, busca dentro de ti a força
que cada um tem para superar as dificuldades momentâneas, para vencer as vicissitudes da vida, porque são transitórias. É preciso sempre estarmos reativando o nosso ânimo, a nossa confiança. E para isso temos que buscar essa força. É a força do entendimento, é a força da compreensão, é da força da aceitação, da resignação e, por fim, a entrega, mas sempre ativamente, esmorecer jamais. E tudo isso é o princípio da lei do trabalho, porque enquanto estamos nos trabalhando intimamente, nesse conhece-te a ti mesmo, nessa nossa reforma íntima, nós estamos acionando a lei do trabalho. E, ao mesmo tempo, estamos acionando a outra lei, a do progresso, porque cada passo que damos em direção a esse nosso Mestre Jesus, estamos progredindo. Ajuda-te, porque estamos sempre contigo. E continua o diálogo, e o discípulo pergunta: mas, Senhor, eu quero ter fé, mas vejo a cada passo surgirem tais impedimentos e tais embaraços à vinda do reino de Deus, que o desânimo me invade a alma. E o mestre: quando o domínio do espírito se estabelece, o coração se acalma, serenam as paixões e a fé não vacila mais. No momento, és mais carnal que espiritual. Então, quando o discípulo, eu quero ter fé, Senhor. Mas olha, são tantos os impedimentos, tantas as dificuldades da vida, que esse reino de Deus, ou reino dos céus, que Jesus falou, está no meio de vós, está dentro de vós. E que reino de Deus é esse? É a obra de aprimoramento. Aprimoramento nosso, interno, é a obra do esforço e aplicação aos desígnios de Jesus. Com bases aonde? Na harmonia e no trabalho necessário que fazemos dentro de nós. Então temos que nos aprimorarmos. Somos seres que trazemos conosco todas as virtudes para a construção, através desse esforço, dessa vontade, do homem de bem. Então, temos que buscar sermos mais esses seres espirituais, com esse olhar da imortalidade, como ele fala, do que mais carnal. Estamos no mundo, diz o Evangelho, temos que viver como homens do mundo e às vezes caímos, equivocamos, erramos, às vezes realmente sim nos sentimos cansados. Como agora, diante dessa pandemia, já lá se vão mais de 7 meses, e às vezes, Senhor, mas como temos esse entendimento das próprias palavras de Jesus, quando nos mostram que nada acontece ao acaso, que não estamos sozinhos, e quando temos alicerçados em nós a doutrina espírita, que amplia a nossa visão,
que diz que somos esses seres imortais, que aqui estamos através das múltiplas reencarnações para realmente nos aprimorarmos, para repararmos os equívocos cometidos em outras existências, para seguirmos adiante, para aprendermos a amar. Para, enfim, construirmos a cada dia, a cada passo, esse ser melhor. Mas erramos às vezes, fraquejamos, mas o importante é que, contendo esta consciência, nós nos levantamos, nos reerguermos e vamos à frente. Ele fala para nós que ainda somos mais matéria do que espírito. Porém, ele diz, quando o domínio do espírito prevalecer, aí tudo acerena e a fé não vacila mais. Tudo isso faz parte do nosso crescimento, porque sabemos que esse reino de Deus, que é o nosso aprimoramento, é o nosso esforço diário, ele está sendo construindo e vindo primeiro em nós a cada instante, desde que queiramos. E aí vamos buscar no Evangelho, o seu capítulo 19 do item 2, quando fala dessa fé, da fé humana e da fé divina. A fé humana é a confiança em nós e a divina é a confiança em Deus. Então devemos sim continuarmos confiando em Deus, porque Ele está à frente de tudo. Mas temos que confiar também em nós, que somos capazes, que temos aquela força necessária para superarmos todas as nossas dificuldades, para vencermos estes momentos de desânimo, às vezes de medo, às vezes em que estamos cansados, esmorecidos, mas temos que continuar firmes, porque temos essa fé no futuro e que sabemos que não iremos passar por aquilo que cada um de nós tenhamos que passar. O nosso testemunho, ele é coletivo, mas acima de tudo é individual. Conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas, ou conforme ele aplica as suas aspirações celestiais e futuras. Então, vamos viver em conformidade daquilo em que eu estou realmente buscando, naquilo em que me fortaleço. Eu quero ter ou mais ser. Eu estou vivenciando essa presente encarnação e construindo algo dentro de mim para este momento só desta minha caminhada ou para o espírito imortal, para a vida eterna. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E aonde estão os meus tesouros? Quais são os meus valores? Que tesouros são esses que eu busco para vivenciar a real felicidade? Aquela que desperta a consciência e depois expande essa consciência infinitamente. Aonde está? Porque sabemos que o poder da fé é grande diante de qualquer adversidade. E continua o discípulo. Bem sei, Senhor, que deve ser como dizes. Eu supunha, no entanto, que a obra da evolução caminhasse sem intervalos.
que esta vitória do mal sobre o bem, da opressão sobre a liberdade, me amargura e angustia. E o mestre responde: enganas-te. A evolução é lei imutável. Nem um só instante a obra da evolução sofreu interrupções na eternidade do tempo e no infinito do espaço. Então, novamente, o discípulo ele estava ali, pensando que a gente vai evoluindo sem intervalos. A gente evolui sempre, sempre, sempre. É verdade, tá? A evolução, ela é contínua. Porém, esta obra que construímos dentro de nós, ela vai conforme a escolha de cada um. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, à medida que nós fomos criados todos simples e ignorantes, porém, a cada passo que cada um direciona no caminho do bem ou no caminho do mal, ele vai retardando ou adiantando esses seus passos rumo à perfeição. Então, se eu escolhi o caminho errado, aquele em que eu busquei equívocos e acabei me satisfazendo, logicamente, eu vou ter que responder por eles, e até esse despertar, eu vou levar um tempo maior. Mas essa evolução, ela é contínua, ela não para, porque o espírito ele não retroage. Ou seja, ele pode ficar até estacionário por causa do seu orgulho, do seu egoísmo, por não aceitar. Ele pode ficar estacionário por séculos, mas o maior prejudicado é ele próprio. Porque ele está entravando a sua própria felicidade, a sua paz interior. Enquanto que aquele que segue adiante, entende que estamos no mundo, mas aqui cada um tem o seu grau evolutivo e estamos entre o bem e o mal, porque estamos num mundo ainda de provas e expiações, onde o mal ainda supera o bem. Ainda. Mas estamos neste momento de transição e sabemos que, agora é o grande momento. Estamos aqui para darmos os nossos maiores testemunhos. Portanto, devemos nos mantermos firmes, porque sabemos que esse processo, ele é contínuo. Estamos sim evoluindo. Quando nos paramos para perguntar, assim, meu Deus, mas ainda no século XXI, que a ciência e a tecnologia avançou tanto e o homem ainda não respeita o seu próximo. Ainda existe aqueles que querem dominar o outro, aquele outro que ainda quer dominar a humanidade. Pois é. Mas estamos melhores que ontem. E devemos saber que o homem ele não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência divina lhe assinalou. Ou seja, todos somos seres perfectíveis e um dia chegaremos à perfeição. E o discípulo continua: como explicas então, Senhor, a maldade, a tirania, a mentira e a corrupção que ora imperam na sociedade terrena? E o mestre responde: erras nos teus juízos. É precisamente sofrendo perversidades e suportando opressão que o homem vai compreender o valor da justiça e da liberdade.
Olha o que ele diz. Realmente estamos vivenciando tudo isto. Nada é tão atual quanto este diálogo com o Mestre. Mas ele diz para nós que é através da dor. Porque a dor desperta, a dor cicatriza, a dor te traz de novo para o caminho do bem que você estava seguindo e de repente desviou. Porque ele fala, é através desta dor, sofrendo na própria pele, todas essas perversidades é que o homem vai compreender realmente e dar valor à justiça, à liberdade. É quando vivenciamos a pobreza, é que depois vamos dar valor quando tínhamos mais. É quando vivenciamos a doença que vamos dar valor quando tínhamos saúde. Então, enquanto estamos na caminhada terrena, devemos valorizar tudo de bom que Deus nos outorgou. E se quando a dor bater à nossa porta, nós temos hoje temos este olhar que a doutrina espírita junto com o Evangelho nos mostra. Que temos responsabilidades em nossos atos e em nossas escolhas, já que temos o nosso livre arbítrio que Deus nos outorgou. E é através de cada passo que nós damos é que nós vamos acionando essa lei universal, que para toda causa tem um efeito, mas que conforme nós nos colocamos à disposição do bem, esse efeito será amenizado, porque Deus é amor. Deus é bondade infinita. E como nós estamos nesse mundo de provas e expiações, nós sabemos que é isso que estamos vivenciando, mas que mais à frente, iremos nos felicitarmos por termos feito parte no momento mais importante da humanidade terrena. Sabemos que a história nos mostra que vivenciamos vários ciclos durante a humanidade, que passamos por vários momentos de transformações, mas quando estaremos adentrando esse mundo de regeneração, ele é único. Então, que possamos valorizar cada instante de nossa vida, entendendo a dor e fazer como o irmão Francisco, ele fazia. Ele chamava minha irmã dor, porque sabia que ela era a irmã amorosa que iria fazer com que ele se redimisse e o levasse à redenção, como todos nós, caminhantes dessa estrada infinita. E por esse momento é que ele vai nos mostrando e nos lembra a passagem do Evangelho, quando nos diz do necessário e do supérfluo, em que o Livro dos Espíritos também nos traz isso. Que possamos viver com o necessário, para vivermos na simplicidade, porque o supérfluo é aquilo que irá faltar ao nosso próximo. E muitas das vezes sabemos, compreendemos, mas está só no nosso intelecto. Devemos experienciar, que quando Jesus diz: ama o próximo como a ti mesmo, faça ao outro o que gostaria que ele fizesse, é se colocar no lugar dele, de todas essas vivências e experiências que, mesmo que ele esteja passando por uma provação e expiação, como nós também passamos pelas nossas, é o momento de vivenciarmos a solidariedade, o amor ao próximo, para que possamos juntos
seguirmos nesse caminho, desse processo evolutivo do ser. Nós sabemos que a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Diz-nos os livros dos Espíritos na questão 922. Mas o Kardec pergunta aos Espíritos: mas o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro? Haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Já que essa felicidade terrestre é relativa, com relação à vida material, o que os Espíritos dizem é a posse desse necessário que falamos. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. É deitarmos cada dia com a certeza de não termos prejudicado ninguém, de termos cumprido com o nosso dever. Sabemos que não somos seres perfeitos, que ainda somos imperfeitos, estamos em construção, mas buscarmos a cada dia aquele olhar para si mesmo. Buscando na questão 919 do Livro dos Espíritos, aquele conhece-te a ti mesmo de Santo Agostinho. Repassar tudo que você vivenciou naquele dia, para a gente não deixar acumular. E aí você repasse, mas isso eu errei, isso eu me equivoquei. Neste momento eu estou precisando mais parar, refletir e olhar mais à frente, que é a fé nesse futuro. É eu fazer a minha parte, como já foi dito ali atrás. E ainda mais nesse momento de grande testemunho, voltamos nós, onde agora podemos vivenciar aquilo que nos é mais necessário. Podemos perceber durante essa vivência na pandemia que muitas coisas não temos necessidade, que muitas outras nós mesmos podemos fazer. E quanto isso nos engrandece. E de ter esse olhar no futuro, porque tudo há de passar. Precisamos nos mantermos firmes. E o discípulo continua: como ver a luz onde tudo se me afigurava escuro? Todavia, Senhor, seja-me permitido ainda algumas perguntas, assim como nós indagamos todo dia. Ah, Senhor, no momento da nossa oração, naquele momento em que buscamos essa sintonia maior para que nos possamos nos retroalimentar com essa ligação que temos através do nosso pensamento e também com todo o nosso sentimento com os nossos protetores, com esses intermediários que chegarão até Jesus, aquele nosso apelo, essa nossa conversa verdadeira. E a gente quer indagar sempre. E o mestre fala: pede e receberás, bate e se te abrirá, busca e acharás. Olha o mestre falando para todos nós. Os verbos, ele está dizendo, olha, age que você consegue. Porque ele fala, pede, bate, busca, ou seja, a ação é nossa. E à medida que você fizer, você recebe, a porta se abre e você acha. Agora a questão é, o que eu estou pedindo? Por que eu estou batendo nessa porta? Que é Jesus. O que realmente eu estou buscando? O que eu peço? Ah, Senhor, realmente eu estou muito cansada. Já são mais de 7 meses, de novo. E aí nós estamos falando novamente da pandemia.
e já se passa um tanto. Eu sei que hoje está melhor do que ontem, tá? Então, será que isso tudo não vai passar? Será que amanhã... Ah, Senhor, acaba logo com isso. Olha a diferença, Senhor. Eu sei que tudo na vida tem a sua razão de ser. Eu estou me sentindo mesmo cansada, tá? Pensei que não ia durar tanto tempo assim. Mas olha, me dá forças, tá? Me ajuda a não desanimar, a não perder a esperança. Me ajuda a renovar as minhas forças, porque preciso continuar. Me ajuda a compreender que uma coisa é o nosso tempo e a outra coisa é o tempo de Deus. Olha só a diferença daquilo que eu pedi, porque Jesus fala que tudo aquilo que a gente pedir, porque tudo é energia, tudo no mundo é energia, tudo nós vibramos. Então a energia que eu coloco, meu pensamento ali, eu vou receber. Então olha o que nós estamos pedindo, em que eu estou focando. Em que eu estou aprendendo neste momento? Eu estou batendo nesse momento de angústia, de agonia. Para quê? Será que se as coisas fossem mais rápidas, estaria se cumprindo o desígnio de Deus? E tudo aquilo que eu realmente estou buscando, eu vou achar. Então, nesse momento em que somos convidados não a ficarmos isolados, mas ao convívio familiar, estarmos nesse distanciamento, mas por conta da tecnologia podemos nos ver, sentir a expressão do outro, rir, dar tchau, mandar beijo. Então, nesse momento, o que eu realmente estou buscando? Se eu estou parando para olhar aquilo que está à minha volta, ou seja, essa convivência em que somos agora obrigado, entre aspas, a passarmos 24 horas. Qual é o meu papel enquanto pai, enquanto mãe, enquanto irmão, enquanto filho, no papel que estivermos? O que eu estou fazendo para melhorar esta convivência? Ou será que eu estava convivendo? Ou será que, na verdade, eu estava só no automatismo, que muitas pessoas estão se dando conta, porque agora estão se conhecendo melhor e muitas nem estão suportando muito. Mas vamos olhar aqui para nós que estamos conversando. Então, o que eu estou agora realmente aprendendo com todo este momento? E na medida em que eu vou buscando e me olhando, eu vou achar o que eu realmente necessito para me beneficiar e todos que estão à minha volta. Eu gosto muito daquela mensagem em que Emmanuel diz: olhai, vigiai e orai. Nós conhecemos muito a vigiar e orai, mas Emmanuel vai mais profundamente. Ele diz: olha, mas primeiro olha para dentro de si, para si, depois olha à sua volta e vamos dentro do lar, que é onde tudo se inicia, que é a nossa primeira escola. Olha para a sua volta, depois você olha para o que está acontecendo na sociedade, no mundo. Então, olha primeiro, porque quando a gente olha, a gente para refletir. Depois vigia os teus comportamentos, de não julgar, aprenda a perdoar, vigia as tuas atitudes, vigia os teus pensamentos, o que eu estou pensando, vigia os teus sentimentos. E depois ora, pedindo sempre essa força necessária para te fortalecer.
Pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Peça forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Peça a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Está lá no Evangelho, no seu capítulo 25. E o discípulo continua: de tal modo, a obra da redenção jamais se interrompe, e mesmo através de todas as anomalias, ela se realiza inevitavelmente? E o mestre responde: de certo, se assim não fora, a suprema vontade não se cumpriria, e Deus deixaria de ser Deus. Ou seja, a obra da redenção, ela é inevitável. Mas quando ele fala aqui, ele diz que a evolução, no que respeita ao espírito, opera-se pela educação. Mas que educação é essa? Aí vamos lá no livro dos Espíritos, na questão 685, quando ele diz que não é a educação intelectual, mas ele está falando aqui da educação moral, daquela que consiste na arte de formar os caracteres, que vai imprimir hábitos, para que com esses hábitos o ser se torne melhor. Então ele fala dessa educação moral, que é a santa obra da educação. Porque sabemos que educar é apelar para os poderes do espírito, aonde o discípulo analisa, reflete, discerne, assimila e aprende. Esse discípulo somos nós. Então, apelar para os poderes do espírito é que está em nós, onde primeiro nós vamos analisar, refletir, discernir, assimilar e aprender, sempre usando esse bom senso. E ele continua que quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. Então nós temos todo esse roteiro. Nós temos este olhar para que nós possamos aprender e entender que só através da educação o homem vai se redimir, haverá a sua redenção. Mas essa educação moral, dos seus valores, em que o ser aprende a respeitar o outro, porque o meu direito termina quando começa o do outro. Então temos que aprender a respeitar o pensamento do outro. Quando não concordamos, ouvir, podemos entrar até nas vias de colocarmos a minha opinião, a opinião do outro, mas sempre com respeito, tendo o olhar para o outro que vai muito mais além do que aquele momento. Aprendamos a valorizar sempre o que o outro tem de melhor e busquemos também o que nós temos de melhor dentro de nós. E assim a gente compreende bem a importância dessa educação. Mas o discípulo continua: mas como se desenvolverá esse processo se os dirigentes, os dominadores de consciências, aqueles que enfim têm ascendência sobre o povo, são os primeiros a deseducá-lo, a corrompê-lo, premiando os caracteres fracos que se sujeitam aos seus caprichos e perseguindo os poucos que, capazes de sofrer pela injustiça e pela verdade, pelo direito e pela liberdade, resistem ao despotismo do século. E o mestre responde: nada há encoberto que não seja descoberto.
Então aí é a dúvida, porque a gente fica olhando de tudo isso que está acontecendo no mundo, e aqueles que têm o poder transitório, a responsabilidade de ajudar ao seu povo, de trazer a fraternidade, a paz entre as nações, aonde quer que esteja, seja, né, o empresário, seja aquele chefe do seu lar, que tem à frente a responsabilidade de direcionar aqueles que recebeu como espíritos para encaminhá-los no bem, como seus filhos. E o mestre diz novamente que nada vai ficar encoberto que não seja descoberto. Ou seja, todos aqueles déspotas, tiranos, sejam eles aonde estão assumindo os seus postos dentro do lar, na sociedade, aonde eles vieram para cumprir as suas tarefas ou suas missões. Nada ficará encoberto que não seja descoberto, ou seja, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O conhecimento da verdade, ele vai libertar o ser humano das ilusões e vai impulsioná-lo ao crescimento espiritual, aumentando as motivações em favor de quê? Da sua autoiluminação. Essa verdade que vai despertar a consciência de uns e que vai expandir a consciência de outros que já despertaram essa consciência para o ser imortal. O porquê aqui está, qual o sentido da vida. E que todos esses processos que ele fala de tirania, de corrupção, que muitos têm ascendência sobre o outro, em que muitos passam pela injustiça, pela falta de liberdade, tudo isso irá passar. Porque o bem um dia vencerá. Mas é preciso que seja construído dentro de cada um. Porque a lei é sempre avançar e nunca retroagir. Por isso que Jesus é aquela porta. Mas ele é a porta estreita e não é a larga. Lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 7, versículos 13 e 14, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que ela entram. Quão estreita é a porta da vida, e quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram, porque a ação é nossa. Nós sabemos que a porta larga é a porta das facilidades. Tudo que é fácil no mundo, então a maioria vai seguindo, mas não para pensar. A porta estreita, ela é Jesus. E para segui-la, para bater a porta, para ela se abrir, para adentrar ela, eu tenho que alicerçar o Evangelho dentro de mim. Tenho que ter como roteiro as leis divinas, que todos nós trazemos na nossa consciência, mas pelo estágio que cada um se apresenta ou pelas facilidades e ilusões do mundo, que tudo é momentâneo, se deixam adentrar, e muitos dizem assim: não, agora não, né? Não quero ser responsabilidade, não, quero seguir, fica para outra existência, para aqueles que têm esse olhar da reencarnação, que também quanto mais aquele tem um conhecimento, mais lhe será cobrado. Não temos que adiar, porque o momento é agora. Então, se temos essa oportunidade, já temos esse despertar, então a nossa atitude é de expandir mais esse olhar, é de expandir mais essa consciência para que ela possa seguir e ampliar mais esse
nosso olhar seguindo adiante. E esse quão poucos a encontram é, de novo, a escolha de cada um de nós. Porque o despertar da consciência, ele é efeito natural do nosso processo evolutivo, do processo evolutivo do ser. E essa conquista permitirá ao ser avaliar fatores profundos como o bem e o mal. Não há quem não saiba o que é o certo ou o errado, quando eu estou fazendo bem ou quando estou fazendo mal. E aqueles que buscam ainda o mal, porque este mal ainda lhe compraz. Então, porque ele ainda está no seu momento do instinto ainda do ser espiritual. Mas mesmo esse que se encontra ainda nos seus maiores instintos, ele também um dia vai despertar para seguir o caminho que é de todos nós, para o qual nós fomos criados, que é chegarmos à perfeição. E o discípulo continua: e os empreiteiros da construção? Até quando continuarão entregues a tão sórdida tarefa? Olha, os empreiteiros da corrupção, que são os construtores. E o mestre responde: eles são instrumentos inconscientes da punição, porque a cada um será dado segundo as suas obras. Porque tudo aquilo que eu semear, eu terei que colher. Porque a semeadura, nós ouvimos falar, ela é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. E nesse momento, a cada um será dado segundo as suas obras. É da gente ver o que eu estou construindo hoje. Porque o que passou, já passou. Então, eu tenho que saber qual é a minha construção, o que eu estou realizando hoje, porque eu com certeza estou construindo agora o meu futuro. Por isso, o presente é o momento mais importante da vida de cada um de nós. No Livro dos Espíritos, na questão 807, os Espíritos nos dizem: são infelizes aqueles que pensam dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito. Eles serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Ah, mas porque Deus está fazendo-os sofrer? Não. Mais uma vez, nós acionamos sempre, quando damos um passo, seja ele certo ou errado, por isso é importante pensar e repensar nas nossas atitudes, estaremos acionando esta lei, a de causa e efeito. Então eles vão ser oprimidos, mas porque eles construíram isto para a sua vida. Nós colocamos as pedras no nosso caminho, então nós temos que aprender a retirá-la. Então o trabalho é de cada um, precisamos trabalhar isso em nós. Retirar, trabalhando, reconstruindo aquilo que construímos equivocadamente. E por isso que a cada um será dado segundo as suas obras. E o discípulo pergunta: estás com a razão, Senhor? És de fato... Aliás, ele nem pergunta, ele aqui afirma: és de fato o caminho, a verdade e a vida. És a luz do mundo. E o mestre fala para nós: lembra-te do que eu disse. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. A gente sabe que o sal existe para preservar e dar gosto. E a luz existe para ajudar a ver aquilo que está à nossa volta. Ou seja, para afastarmos as sombras que ainda trazemos em nós. E este sal é que vai dar sabor à vida. Quem vai dar sabor à minha vida sou eu, porque eu vou temperá-la com os valores das virtudes morais. É quando a gente desperta. Eu agradeço, Senhor, obrigado por esta noite, por mais um momento em que aqui estou. E ao abrir os olhos, eu vou escolher se este dia
eu quero que ele seja melhor do que ontem, ou eu quero que ele seja mais difícil. A opção vai ser minha, porque é o meu olhar. Podem aparecer, e com certeza aparecerão dificuldades, aparecerão momentos de aflições até naquele dia. Mas qual é o meu olhar para aquilo tudo? Como eu vejo e compreendo isto? É isso que ele está mostrando para nós. E ele fala: não basta que me consideres luz, é preciso que te tornes luz. Então ele está convidando para nós que não basta que possamos, Senhor, ele é a luz do mundo. Sim, sabemos que ele veio para iluminar o nosso caminho e a nossa consciência. Mas é preciso que façamos a nossa parte. Ou seja, é preciso que eu me torne luz. Não basta sabê-lo, precisamos vivenciá-lo. E o discípulo vai. Cada vez mais me fascinas, Senhor, com a tua luz, aclarando os problemas da vida, tornando acessíveis a todas as inteligências os mais complexos problemas sociais. E o mestre: confessas que tens entendido o que eu disse? Bem-aventurado, ou seja, feliz serás se puseres em prática os meus ensinamentos. Porque o reino de Deus está em ti mesmo, no teu coração. Procura implantá-lo primeiro, dentro de ti, em teu lar, depois na tua rua, depois no mundo. Não tenhas pressa, confia e espera, vigia e ora. Olha o que Jesus diz para nós. Então, felizes, bem-aventurados somos se colocarmos os seus ensinamentos em prática, na medida que nos for possível, dentro dos nossos limites. Por isso que ele fala, não tenhas pressa. Agora, a construção começa em mim, porque eu só vou poder ajudar o outro quando eu construir dentro de mim esse reino de Deus, para que eu possa ajudar a implantá-lo no meu lar, a olhar dentro deste lar a maneira que eu possa ajudar aqueles que estão à minha volta. E depois partir para o mundo, ajudar ao mundo a alavancar nessa escala evolutiva. Mas para isso precisamos que cada um de nós possa fazer essa sua parte. Portanto, não tenhamos pressa. Visualizemos aquilo em que eu posso fazer no dia de hoje, aquilo que eu posso investir em mim, qual a virtude que eu preciso mais trabalhar. E também perceber que tudo que está à minha volta também terá o seu momento. Então, confia e espera, vigia e ora. Não pense em fazer o mais antes de fazer o menos. E aí ele termina, mestre, dizendo para nós, no universo tudo é harmonia, tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei universal, que é a do amor, dessa harmonia que vibra e que tem entre todos os planetas, dessa ascensão pelo qual o nosso planeta Terra irá passar. Por isso que ele termina dizendo para todos nós, se no universo tudo é ordem e harmonia, em ti também pode ser, em ti também será. É preciso que não tenhas pressa, confia e espera, vigia e ora, ou seja, dê tempo. E aí nós vamos pegar em Eclesiastes sobre o tempo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher.
tudo na vida tem esse tempo. Então, que respeitemos esse tempo e sigamos adiante. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o nosso grande exemplo e que, por Ele, nós buscamos em Ti seguir-te. A vivência do Seu Evangelho é que nos direciona a sermos seres melhores, a sermos esses seres construtores de uma nova era para a humanidade. Por isso, Senhor, obrigada. Obrigada por existires, por nos conduzires. Que possamos sempre entender o nosso tempo, que possamos seguir sempre a vós e tê-lo como guia e modelo. E quando, Senhor, nos sentimos desanimados, desalentados, possamos ter a certeza de que não estamos sozinhos e que tudo faz parte desse processo evolutivo. Pois o caminho é este, que vai nos levar a essa construção de um mundo melhor. Por isso te agradecemos, por nos orientar, por nos mostrar o verdadeiro caminho a seguir, pois só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Muita paz a todos. Obrigada. Obrigada, querida amiga, por essas palavras tão importantes, reflexivas. É um texto muito antigo, esse, o Mestre e o Discípulo, e você contextualizou para a época que estamos vivendo muito bem, e parece que foi escrito, né, um pouco antes da pandemia ou durante a pandemia, porque é tudo exatamente o que estamos passando e estamos precisando, né, refletir. E a gente guardou aqui, até anotei essa frase, porque é muito importante para a gente pensar com tudo isso que estamos passando. Não tenhas pressa, ele disse, né? Confia e espera, vigia e ora. E é o que nós temos que fazer, companheiros, né? Diante desse tempo, não adianta a gente dizer, claro, que realmente somos ainda espíritos frágeis, imperfeitos, estamos fragilizados, realmente podemos dizer cansados, né? Desse confinamento, dessa situação que às vezes a gente pensa, agora vai acabar, e aí dá um saltinho para baixo, né? Dá um pulo, mas eu acho que no momento ela está melhorando, já foi bem pior, eu acho, ainda temos situação, mas a nossa parte é cumprir, né? Com o nosso dever, com a nossa função. Não podemos dizer assim, se eu já tive ou não tive, eu não preciso. Vamos pensar nos outros, no nosso próximo, né? Que podemos estar passando. É um ato de amor também. Isso tudo que nós fizermos em benefício é um ato de amor. Então, queridos, vamos lembrar isso que a Miriam falou. Olha, Miriam, foi muito bom, viu? Uma reflexão assim maravilhosa, bastante atual, como esse tema. A gente, quando monta as palestras, é interessante que elas vêm vindo assim. Aí, como era o mês de outubro, vamos fazer o mês temático sobre educação, como setembro foi sobre o suicídio, novembro vai ser sobre mortalidade da alma, por causa do finado, dezembro, mas o encaixe deles, quando depois que a gente viu, até nós nos falamos, né, quando eu perguntei se você podia fazer, né? Foi. Aí eu falei assim, até por causa do dia do professor, mas eu não me lembrava desse texto, eu acho que eu nem estou com o livro aqui, o meu eu não tenho esse livro no momento, e eu não me lembrava do texto, né? Já tinha estudado, mas é antigo, e agora eu estou vendo como ele encaixou, não só como não é para o dia do professor, é para todos nós. Não, sim.
Atualíssimo e graças a Deus você foi muito feliz, querida. Deus te abençoe e nós vamos ainda continuar fazendo contato. Realmente, eu não perdi seu telefone e aí você receberá outros convites. Tudo bem. Então, portanto, aguarde, né? Novos contatos. Deus te abençoe, querida. Muito obrigada. A todos nós. E vamos ficar, então, com isso, meus irmãos queridos. Não tenhas pressa. Confia e espera. Vigia e ora. Porque Miriam encerrou também muito bem falando sobre o tempo, né, do Eclesiastes. Então, há tempo de plantar e há tempo de colher. Estamos agora colhendo. E olha, eu posso dizer com certeza, de acordo com a luz da doutrina espírita, que não estamos colhendo aquilo muito pesado, porque Deus é bom. Deus é misericordioso. Então, com certeza, amenizou, está amenizando e vai amenizar, mas nós não podemos deixar de colher. Faz parte do nosso processo evolutivo. Então, vamos pensar assim, que Deus é bom e ainda tenho muito mais do que aquilo que eu poderia ter, porque Deus é bom. Deus nos abençoe. Então, vamos pedir à nossa querida Vera que faça a prece de encerramento. Vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso Mestre querido, que nos guia, nos protege, que nos passa mensagens tão lindas como essa que foi falada pela Miriam, desse estudo, e que nós possamos entender cada mensagem, executá-las com muito carinho, com muito cuidado. Agradecer aos mentores da nossa casa, a casa de Jorge Niemeyer, que nos ampara, nos apoia, estão sempre presentes dentro de cada um de nós, aos nossos, nos orientando, nos ajudando. Só temos mesmo que agradecer. Agradecer pela oportunidade de estarmos todos juntos nesse momento, mesmo que seja à distância, através de um aparato da internet, mas estamos unidos pelo coração, pela fraternidade. Que a paz de Jesus esteja dentro de cada um de nós, que possamos terminar o nosso dia com muito carinho, muita paz, muita dedicação a todos que nos cercam e que estejamos sempre, sempre, sempre unidos, lembrando sempre que o Jesus nos passou no Evangelho e seguirmos adiante, mesmo com todos os tropeços que passamos, mas temos esses tropeços para nos fortalecer, assim como foi dito nessa última frase, que a gente tem que passar por esses momentos complicados, mas nós vamos seguir adiante. Que Deus proteja todos nós, que possamos ter um final de tarde tranquilo, de muita paz. Que assim seja. Miriam, muito obrigada. Obrigada a você. Desculpa. Antes de nos despedir, nós queremos lembrar que na semana que vem, na quarta-feira, nós teremos o tema Palavras de Mãe, por Mariene Airão. E no dia 22, na quinta-feira, nós teremos o tema Educação, a arte de formar os caracteres, com Andréa Camacho. Então, nós temos sempre as quartas-feiras às 20 horas, as quintas às 15, e contamos com vocês, agradecendo a presença de todos que participaram pelo Zoom, de todos que participaram pelo YouTube. Agradecemos muito, porque, com certeza, fortaleceram o nosso feixe, né, de varas, de amor e de boas vibrações. Fiquem com Deus, em paz, e não esqueçam, não tenhamos pressa,
Confiemos, esperemos, vigiemos e oremos. Deus está no comando. É verdade. Até logo, gente. Obrigada Muito aí, Miriam. Obrigado, Tchau, Zé. obrigada. Foi ótimo. Obrigado, Mar, tudo de bom.